Já está Já estamos no ar. Tudo bem? Aqui José Inácio Werneck, tudo nos bem. Estados Unidos, em Connecticut, na cidade de Avon, e do outro lado, com o seu chapéu, Carlos Eduardo Novaes, no Rio de Janeiro. Exatamente em que cidade você está? Eu estou em Petrópolis. Eu estou num Petrópolis. distrito de Petrópolis que chama-se Pedro do Rio, Pedro do Rio, uma cidade e muito conhecida. na Mas, estrada de Secretário. é, e estamos, então, aqui, Novaes, com as novidades nos Estados Unidos e você com as novidades do Brasil. Vamos começar por você. Olha, rapaz, eu estava hoje no supermercado fazendo compras e, de repente, parei na prateleira de azeite e tinha uma senhora de cabeça branca, assim, olhando e virou-se para mim e disse assim, mas esse preço é um absurdo. Aí eu disse para ela, não é só esse preço, não, o país é um absurdo. E aí, o que ela disse? Ela aprovou, ela concordou, ela quase bateu palmas. Bom, se você está falando de um país absurdo, você está me lembrando do país onde eu moro no momento, os Estados Unidos, porque nós estamos vendo aqui coisas realmente absurdas. A palavra é essa. Com É, Donald Trump praticamente já escolhido é, como o candidato do Partido Republicano. Aliás, hoje houve mais uma espécie de uma tentativa de golpe, porque o que olha, caracteriza o Donald Trump são as seguidas tentativas de golpe. E hoje um cidadão do Partido Republicano tentou, a mão do Donald Trump, simplesmente acabar com as primárias e declarar hoje que o Donald Trump era o candidato ou é o candidato do Partido Republicano. O golpe falhou e nós vamos continuar então com as primárias. A próxima primária, agora no final de fevereiro, dia 24, se não me engano, vai ser na Carolina do Sul. E depois disso, logo depois, teremos uma outra primária, um outro estado aí que não vem ao caso no momento. Mas, em suma, a procissão das primárias vai continuar e tudo indica que o Donald Trump realmente será escolhido como candidato do Partido Republicano, o que não quer dizer que se deva abandonar o processo que sempre existiu nesse país dos candidatos serem escolhidos das primárias. E agora temos apenas o Trump de um lado e a Nikki Haley do outro lado. E a Nikki Haley, a próxima primária vai ser na Carolina do Sul, que é justamente o estado dela, Nikki Haley. Mas o Donald Trump é o favorito. Eu vou dizer o seguinte: eu não gosto de nenhum dos dois. ah, tá bom. Eu também não gosto de nenhum dos dois, mas também eu ontem estava até comentando com a Marta, dizendo, eu nunca gostei tão pouco de um presidente democrata como eu não gosto do Biden. Eu também Eu acho, concordo com acho, você em é, gênero, número e grau. Eu não gosto do Joe Biden, mas entre o Joe Biden e o Trump, quer sim, dizer, claro, entre claro, um claro, cidadão medíocre e que claro. estava já meio borocochô, meio não, completamente borocochô, anda Completamente, Bruno. caindo pelas tabelas, Você vê como é entre que ele anda. entre ele e um criminoso, como é o É, Donald Trump, eu fico com ele, eu fico com o claro, borocochô, claro, deixo de claro. lado o criminoso. Evidente, não tenha dúvida. Mas eu estava dizendo a você que é um absurdo esse país, porque o que está nas manchetes dessa semana aqui no Brasil é as investigações que começaram em torno da ABIN. A ABIN, você sabe, é a Agência Brasileira de Inteligência, é a agência americana que existe aqui, quer É. dizer. Inteligência, no caso aí, no sentido de informação. Nós No adotamos o sentido de sentido que os informação, americanos dão. pois é, porque o ministro Alexandre de Moraes autorizou aí a busca e a apreensão e a Polícia Federal correu aí para cima do Alexandre Ramage, que é um amigo do Carlos Bolsonaro desde a infância e que o Bolsonaro colocou como diretor da Polícia Federal. E ele, ou por conta própria, ou permitiu que a sua tropa lá dentro da polícia fizesse investigações suspeitas, ilegais. E agora tá rolando aqui essa corrida aí dos desmentidos do Hamas, dizendo que não sabe disso, que não é nada disso, quando, na verdade, todos os desafetos do Bolsonaro, desde 2019, quando o Hamas foi colocado pelo próprio Jair Bolsonaro na presidência, lá na direção da ABIN,
é, os desafetos foram espionados. A palavra é espionados. Chegaram a espionar até com drone. Drone, O, né? com drone, é verdade. Tá uma matéria de É que o jornal. cidadão está em casa e tem um drone voando ali, espionando o cidadão. Saiu uma matéria explicando que tinha um drone. Um dos caras que foi espionado foi o governador do Ceará, que hoje é o ministro da Educação do Lula. É. E soube-se de um drone que estava sobrevoando lá a casa dele, lá em Fortaleza. Mas o Alexandre Moraes e o Gilmar Mendes, os dois foram espionados. E foi espionada também uma advogada aí Ministros do Supremo Tribunal. do Supremo Tribunal, para você ver o padrão da espionagem. Então, isso está explodindo aqui no Rio de Janeiro. A gente não sabe, inclusive, se o Ramagem vai continuar sendo candidato, porque ele foi o candidato que o Bolsonaro tirou do bolso para ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Ele é o candidato do Bolsonaro a prefeito do Rio de Janeiro. Agora, eu também não sei como acontece com o Trump, se a corrida dele vai chegar até a candidatura, porque pode ser que ele seja enlaçado no meio do caminho em função de todas essas descobertas que estão sendo feitas aí em torno dessas espionagens que a ABIN promoveu durante o governo Bolsonaro. Bom, Então, você sabe, aqui falando em espionagem e as famosas fake news, né, as notícias falsas, né, que aliás a expressão é, fake news não é muito bem usada no Brasil, porque news nos Estados Unidos, em inglês, é uma palavra singular. Né? News ah, não news são. Mas, em suma, você, quando fala em fake news, você fala no geral na desinformação, né, que se tornou uma verdadeira arte. Né? E o Partido Republicano é o zero e vezeiro. O Trump, então, o Trump não consegue dizer uma verdade há anos. Né? Toda vez que ele aparece, ele conta uma mentira. E vai pela repetição, quer dizer, uma mentira repetida 1000 vezes, os incautos acabam acreditando. Né? E hoje nós claro. tivemos mais uma demonstração desse estado surrealista de coisas, porque entre os muitos processos a que o Trump está respondendo, ele está respondendo a 4 processos, um total de 91 acusações. 91 acusações. Entre esses processos, há o da defamação, é, de que ele está sendo acusado, porque o Trump foi condenado, ele foi julgado e condenado por ter cometido um estupro numa escritora, numa jornalista, Lewis Carroll. É, ela tem um primeiro nome engraçado, mas a gente não fala, ficamos apenas com a Lewis Carroll. Ela entrou com o processo contra o Trump, ganhou o processo, quer dizer, ficou comprovado que ela foi estuprada pelo Trump, então isso não se discute mais. O que se discute agora é que ela ganhou aquele processo, ganhou uma indenização, se não me engano, de 5 milhões de dólares, e depois É. disso, o Trump continuou a defamá-la, a usar de calúnias contra ela. Então, ela entrou com um outro processo que não tem mais nada a ver com o fato de que o Trump já foi condenado por estupro. O processo agora é porque ele está continuando a caluniar a mulher. Então, é um novo processo por defamação e hoje chegamos ao fim, né, desse processo em que apresentaram o que chamam as razões finais. Então, apareceram lá os advogados do Trump, os advogados da mulher, para fazer simplesmente fechar o caso, apresentando cada parte as suas razões finais, e o Trump compareceu, porque a tática do Trump é comparecer a esses julgamentos e fazer um verdadeiro escândalo, porque isso assula a Patuleia. A Patuleia, entendeu? Ela fica cada vez Claro, claro, eu mais entendo. encantada com essa desinformação e acredita cada vez mais nessas mentiras do Trump. Então, mas hoje tivemos cenas ridículas em que o juiz simplesmente ameaçou prender a advogada do Trump, porque ela estava se comportando, a Lina Raba, ela estava se comportando de uma maneira tão, digamos, ridícula e mal educada. Basta dizer que ela usou a expressão fuck it perante o juiz, no tribunal. E traduzido em bom português é foda-se. O juiz falou: olha, a senhora está muito perto de sair daqui e ir para a cadeia. É. E ela, a essa altura,
ela foi, ouviu-se ela dizer shit, merda. Tá entendendo? Então, esse é o nível a que estamos chegando hoje. E o Trump simplesmente abandonou a sala, foi embora, e o que se espera agora é saber quantos milhões de dólares ele será obrigado a pagar por já ter perdido o processo anterior e agora está perdendo este segundo processo por defamação. E, fora isso, temos os outros casos que estão correndo por aí. Você não vai citar os 91, não, né? Não, são Não vai 91 citar, eu acusações sei, você não vai diferentes. citar as 91 acusações, não, né? São 91 fatos que foram indiciados contra o Eu Trump. O que sei, vai eu acontecer? sei. Agora, Novaes, eu não quero me estender Brincando. muito, porque Escuta, é, a gente já falou sobre isso no programa anterior, não é? é. Não adianta nada disso na medida em que a Constituição americana permite que um cara seja eleito presidente da República atrás das grades, porra. Bom, Então, e é um outro fato. que prendam o Trump e botem ele atrás das grades e ele continue candidato, ele vai ser eleito e vai receber a faixa dentro do presídio, porra. É uma coisa louca isso. Bom, não sabemos se esses processos vão terminar, vão chegar ao fim antes da eleição. Esse é um ponto que vem sendo muito discutido, porque se os processos não chegarem ao fim antes da eleição e o Trump depois ele for condenado, ele pode simplesmente, como presidente, mandar o Departamento de Justiça abandonar os processos. Isso é uma Claro, coisa que pode claro. acontecer. Claro, eu não sei como é que vão. Eu acho que vão tentar segurar o Trump de alguma maneira. Agora, Novaes, já que você falou em democracia nos Estados Unidos, eu quero dizer o seguinte: nos Estados Unidos, não existe, de fato, o que nós entendemos por democracia. Isto é uma coisa que as pessoas fora dos Estados Unidos pouco sabem. Porque o que é a democracia? A democracia é o governo eleito pelo povo. Isso é democracia. Nos Estados Unidos, o que existe, segundo os próprios americanos, é uma É, república. República vem a ser um governo do público, não é uma monarquia, é um governo do público. Mas como é eleito esse governo do público? Aí pelos é, delegados. aí que está o busilis, porque nos Estados Unidos existe uma instituição chamada Colégio Eleitoral. E para É. explicar o que é o colégio eleitoral para o público brasileiro, a coisa que mais me ocorre, o exemplo que mais me ocorre, é o da antiga Federação Carioca de Futebol, não sei se ainda existe, mas na Federação Carioca de Futebol havia o chamado voto de qualidade. Não sei se ainda existe, nem agora não é mais Federação Carioca. Isso existiu até na história do Brasil, É, porra. Isso existiu até na é, época em que foram criados os partidos. Pode ser que Voto de agora se chame qualidade. Federação do Rio de Janeiro, mas o fato é que existia o voto de qualidade, o que significava o seguinte: o Fluminense, por exemplo, tinha muito mais votos do que o Madureira. O Claro, Botafogo tinha muito mais votos do que o Olaria. E o que claro. existe aqui nos Estados Unidos, graças ao colégio eleitoral, é o fato de que, se você é morador de um estado como Wyoming, que é um estado pequeno, tem uma população pequena, mas é um estado extremamente conservador, o seu voto vale muito mais do que o voto de um morador da Califórnia. A Califórnia tem 40 milhões de habitantes, o Wyoming tem cerca de 300 mil, 380 mil, coisa assim. Ô, Zé, Agora, na realidade, deixa eu cortar esse baralho aí, porra, porque diga, fala corta. sem parar, porra. Deixa eu contar uma história aqui. Só o fato do candidato que tem mais votos populares não ganhar a eleição, quer dizer, perder para quem tem a maioria dos votos dos delegados, já revela a falta de democracia nesse país. Quer dizer, não é o povo, não são os votos populares que elegem o presidente. O cara pode ganhar esses votos todos, chegar na frente do adversário, mas o adversário, como no caso do Trump, tem um colégio eleitoral que o favorece e que o elege. E Pronto. isso já aconteceu, neste século, já aconteceu duas Já, vezes. já, já. Aconteceu com o George Bush, quando ele derrotou o Al E Gore. com o Al Gore. Com o Al Inclusive, Gore. precisou até de um capítulo extra no tapetão. Mas, Foi. em poucas palavras, o que acontece é que o George Bush perdeu no voto direto e ganhou no colégio eleitoral. E a mesma coisa aconteceu com o Trump. O Trump perdeu no voto direto e ganhou no colégio eleitoral. Porque, como eu falei para você, o voto de um cidadão conservador no Wyoming vale 6 vezes o voto de um cidadão da Califórnia, que é um estado liberal.
E isso, então, mostra que esse conceito, quando os Estados Unidos falam muito em democracia em outros países, eles deviam parar para pensar que a democracia aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente. É claro. Agora eu quero propor a você o seguinte: nós que começamos a vida de jornalistas como repórteres de esporte, eu gostaria agora de falar um pouco sobre esporte. Então, vamos lá. A outra grande manchete nas páginas de esporte e nos programas de esporte na televisão foi a compra que o Textor, aquele capitalista americano que é dono do Botafogo, realizou, trazendo um tal de Luiz Henrique, que eu nunca ouvi falar, mas que é cria do Fluminense. Espanhol? Espanhol? Não, não, ele trouxe do Real Betis, mas Acho um técnico, técnico. não, é um jogador, um É atacante. jogador? Não, porque tem um técnico espanhol, Luiz Henrique. Tem um monte de Luiz Henrique É, espalhado por aí. Inclusive, tinha um Luiz Henrique no Botafogo que acabou sendo dispensado. Esse começou no Fluminense, estava no Real Betis e foi considerada a compra mais cara que o futebol brasileiro realizou até hoje. 106 milhões de reais, comprado pelo Textor. E isso aí está criando um certo alvoroço nos gramados brasileiros, porque sobretudo, entre os botafoguenses, como é o meu caso. Porque o que o Botafogo precisa é desesperadamente, sofredor. o que o Botafogo precisa desesperadamente é de um lateral direito, porra, e não de um atacante. Que o Textor, o John Textor foi lá na Espanha e pagou 106 milhões, mas a turma está dizendo que isso é uma jogada comercial, que depois ele vai para o Lyon, que também é do capitalista americano aí, e vai ser revendido por um preço muito maior lá, e o cara vai botar a grana no bolso. Mas Bom, é um mas negócio. você pode me contar uma coisa que eu soube assim por alto? Parece que os dois grupos no Brasil de clubes que estão pretendendo formar uma liga, parece que eles chegaram a um acordo e vão realmente criar uma liga, é verdade? Eu não tenho ideia, eu não tenho informação sobre isso, não. Eu não tenho lido a respeito, não tenho visto no Facebook, que eu rodo lá de vez em quando, não vejo nos jornais, não vejo na televisão, nos programas de esporte. Quer dizer, eu não sei se isso vai de fato acontecer. É possível. Agora, Agora, uma outra questão também que está sendo levantada, que saiu hoje nos jornais, é muito curiosa, é sobre o patrimônio do Zagallo. O eu li Zagallo, sobre isso, eu li. você soube disso? Soube Eu li, disso? eu li. Pois Há é. uma famosa história do Zagallo, que ele teria recebido US$ 500 mil da Líbia, do governo da Líbia, para levar a seleção brasileira lá. E a seleção brasileira não foi lá, mas o Zagallo parece que ficou com o dinheiro. Quando perguntaram a ele, ele falou: não, não tem nada a ver com isso, porque quem decide levar a seleção brasileira ou não é o presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Mas você recebeu o dinheiro ou não recebeu? Bom, se eu recebi, foi sorte minha, porque ele era conhecido como um homem de sorte. E Ah. agora houve o caso do inventário do Zagallo, em que há uma briga familiar, um filho ficou com a metade e a outra metade ficou para ser dividida entre os três outros filhos. Não, entre os quatro. O filho Olha, mais novo, um filho ficou com a metade. O Mário Jorge, ficou por E a outra 50. metade, A outra entre os metade quatro, ficou dividida pelos quatro. Então, o Mário Jorge, que é o caçula, ficou com 50 e mais 12,5%, ou é, seja, ficou com 62,5%. E é é. curioso, porque a matéria que eu li a respeito dizia que o Zagallo não queria deixar nem para os outros três filhos. Não Mas queria. essa parte ele não poderia Não, deixar claro, de claro, deixar, porque é o que claro. se chama a legítima. É Você tem verdade. direito, É lógico, é a herança legítima. necessária, Exato. necessária, os herdeiros necessários, que no Exato. caso são os filhos. Mas, É, pelo que eu li no jornal, o Zagallo não queria nem que os filhos, esses três, que é, são duas mulheres e um homem, é, fossem visitá-lo quando ele estava no hospital. Não é. sei exatamente, quer dizer, a matéria não aprofunda para a gente saber exatamente dos desencontros aí entre o Zagallo e esses três filhos. Mas deve ter sido. Parece, Novaes, que tudo era em relação ao fato de quando a mulher do Zagallo morreu, há 10 anos ou coisa que seja, houve uma disputa, os filhos estavam acusando o Zagallo de ter escondido o testamento, uma coisa assim, uma coisa complicada.
uma coisa complicada. Mas essas brigas familiares são lamentáveis, a verdade é esta. Claro, não, e eu também não esperava ler isso a respeito desse horror que o Zagallo tomou dos próprios filhos, pô, a É. ponto de não querer, inclusive, vê-los e não querer que eles fossem visitá-lo e Ele não deixar nada para eles, só deixou porque a lei impõe, a lei exige. impõe briga. Ele se declarou profundamente decepcionado. Mas continuando no esporte, Carlos Eduardo Moraes, continuando no esporte, houve uma notícia muito curiosa hoje na imprensa internacional. A notícia é o seguinte: o Jürgen Klopp, que é o técnico do Liverpool, que no momento é o líder do campeonato da É Premier isso. League e que tem tido uma campanha fantástica como técnico do Liverpool, ganhou a Champions League, ganhou o campeonato inglês, é um grande treinador, conhece muito o futebol brasileiro, levou para lá diversos jogadores brasileiros. O Jürgen Klopp anunciou que, ao fim do seu atual contrato com o Liverpool, ao fim desta temporada, ele vai sair do Liverpool. E aí me ocorreu o seguinte: há tempos a CBF vem nessa indecisão em A matéria de busca, né? técnico, É. a procura de um técnico, a procura de um técnico. Queria levar o Carlo Ancelotti, acabou levando uma lata, né? O Carlo Ancelotti abandonou, não quis saber da CBF, a CBF estava com o Fernando Diniz, que não deu certo, perdeu os jogos, empatou apenas, ganhou apenas um, perdeu os outros, empatou, e com o Fluminense também não deu certo, levou uma sapecada do Manchester City. Aí tiraram o Fernando Diniz e levaram o Dorival Júnior, que está no Flamengo no momento. Está no Flamengo ele, né? Não. Quem está no Flamengo é o Ele está no São Tite. Paulo, está no São Paulo. É o Está no São Tite. Paulo. Quem Ele está já no saiu Flamengo é do o São Tite. Paulo. Mas Ele ele já estava no saiu. Flamengo É, e ele agora estava foi no. para o São Paulo. E aí Pois me ele já ocorreu o saiu seguinte: do São Paulo. será que a CBF, a essa altura, não está pensando, se ela tivesse esperado mais um pouco, ela teria levado o Jürgen Klopp para ser técnico da seleção brasileira na Copa do Mundo? Eu não sei. O Jürgen Klopp ele está há 8 anos no Liverpool. O Liverpool é o meu time na Inglaterra, Eu não sabia. que é um campeonato que eu acompanho com mais interesse do que o campeonato carioca. Então, eu sei que o Jürgen é um dos 5 técnicos que estão há mais tempo nos seus clubes. É. E o Liverpool está aí fazendo uma campanha bastante razoável, né? Mas Tá- é o líder no não, momento. é o líder da Premier, Premier League, está disputando a final, parece que de uma dessas Copas inglesas é, aí, é, porque na Inglaterra tem o campeonato é, nacional da Inglaterra, tem a Copa do Rei, tem a Copa de não sei mais quem, tem a é. Copa da Inglaterra. Copa da Liga, Copa da Federação, quer dizer, agora tem um nome diferente, porque eles dão o nome do patrocinador. Mas É, antigamente era a FA Cup, que é a Copa da Federação, a League Cup, que é a Copa da Liga. Agora cada uma tem um nome diferente por causa e do. uma dessas duas Copas aí é o campeonato mais antigo do mundo, é É, ainda do século XIX, porra. é. Parece que foi o primeiro torneio que organizaram aí. Não, mas quando você falou em século XIX, me ocorreu uma coisa curiosa. Outro dia, o Tostão, na sua coluna, fez uma referência. Você conhece muito bem a expressão no Brasil, banheira, né? Para Banheira, definir banheira. o impedimento. E quem Isso, era famoso por gritar banheira lá da cabine radiofônica era o nosso querido Mário Viana. Mário Então, o Viana. Mário Viana, com dois N's, né? Como ele fazia Isso. questão, ficava lá na cabine e gritava banheira! Com o É, Mário Viana aos todo berros, é verdade. ouvia. Aí o Tostão veio com uma ideia de que ele leu num livro de um escritor mineiro que essa expressão banheira tinha surgido no final do século XIX, na Inglaterra, num jogo de futebol, um jogo em um campo na Inglaterra, em que, ao fundo, havia as ruínas de um castelo. Então, eles estavam demolindo esse castelo e tinha um jogo de futebol. E entre as coisas que estavam abandonadas ali, devido à demolição do castelo, havia uma banheira de verdade, Banheira. um bathtub, uma banheira. E o cidadão lá tal, correu, tal, fez um gol, tal, não sei o que, pô, o jogo continuando. Tal. Aí, em um determinado momento, tá vendo? Esse cidadão ele se escondeu e ficou dentro da banheira. Saiu de campo e ficou dentro da banheira. E aí, no próximo ataque que veio do time dele,
ele apareceu, de repente, sai da banheira, entrou em campo, fez um gol. E aí, então, surgiu a expressão banheira. Pô, eu achei aquilo muito estranho. É, Eu acho que o Tostão entrou numa fria, porque essa história é absurda. Se não me engano, é Carlos Prata, o escritor que escreveu, um mineiro que escreveu sobre isso. E eu tive até o cuidado de me comunicar. Assim como você acompanha muito o Liverpool, você sabe, eu há anos acompanho muito o futebol na Inglaterra, conheci muitos é, jornalistas ingleses, é jogadores, verdade. me dei ao cuidado de telefonar para um deles e falar: há alguma possibilidade remota de que essa história seja verídica? O sujeito deu uma gargalhada, falou: não, essa história é um absurdo completo. Então, queria É, dar aqui esse recado ao nosso caro Cristiano: não acredite em certas histórias, não, porque elas realmente não fazem muito não, é sentido. pura ficção, mas de alguma forma é engraçado, né? É, E faz algum sentido. Quer dizer, é. não é um Vamos, absurdo. vamos então, vamos então devolver ao Mário Viana a autoria do Grito Banheira. Mas quer dizer, ele grita banheira, mas não foi ele que inventou a Não sei, expressão não banheira. sei. Que eu Quer me dizer, lembre no futebol carioca, a pessoa que tinha digamos, esse refrão era o Mário Viana. Se algum outro antes dele não, ter. mas era uma expressão comum, era um senso comum entre torcedores, a É, expressão banheira, banheira aqui, banheira. E eu acho que já se falava em banheira antes do Mário Viana começar a berrar no microfone. provavelmente, provavelmente. Já, com certeza, com certeza. Mas tudo bem. Aliás, é uma das, é uma das situações mais complicadas que eu acho no futebol, é o cara descolar um impedimento. Uma vez eu conversei com o Arnaldo César Coelho sobre isso. Porque o cara tem que olhar, tem que ter um olho para um lado, e o bandeirinha, um olho para um lado e um olho para o outro. Porque tem que saber a hora que o cara corre para receber a bola. Então, é muito complicado. Eu acho que essa história do desafio, essa aparição aí dos das lentes, não é? Para verificar se a bola entrou, se o cara está impedido na linha, como é que É se o chama? VAR, né? O O Video VAR, Assistant pois é, me escapou Referee. a palavra. Eu É. acho muito importante. E você vê como é difícil às vezes, não é? Porque tem as linhas demarcatórias ali, às vezes estão quase juntas. Quer dizer, a olho nu não dá para ver, pô. Não, você que é torcedor do Liverpool deve se lembrar de um famoso caso. Assim que eles instituíram o VAR na Premier League, na Inglaterra, houve um caso do Roberto Firmino, brasileiro, já que a gente está falando do Jürgen Klopp, conhece muito futebol brasileiro. Jogava no Liverpool. O Roberto Firmino jogava no Liverpool e ele fez um gol que foi anulado pelo VAR, porque, segundo o VAR, o sovaco do Roberto Firmino estava impedido. Ele estava numa tal posição em campo que aquela linha reta que eles tiram pegava o sovaco direito do Liverpool, estava um pouco adiantado, aí anularam o gol por impedimento. Então, essa questão é uma das coisas controvertidas hoje, é essa marcação de impedimento, você tem razão, e outra coisa que eu também acho muito controvertida hoje é a marcação do que antigamente se chamava, havia uma diferença muito grande. Era bola na mão e mão na bola. A mão na bola era intencional, porque é a única situação em campo em que o juiz julga a intenção. É o pênalti, porque nas outras situações, no meio do campo, o jogador derruba o adversário, é falta. Se ele teve a intenção ou não teve a intenção, é o problema dele. Mas ele foi lá, chega para lá no adversário, jogou o adversário no chão, é falta. O juiz marca a falta. Agora, dentro da área, não. Tem que ter a intenção, inclusive com bola, a questão da bola na mão. Se o sujeito põe a bola na mão sem querer, a bola bateu na mão dele, não é pênalti, porque era o caso de bola na mão e não mão na bola. A bola é que bateu na mão do jogador, não é que o jogador tenha posto a mão na bola. Mas com essas novas regras da FIFA, isso agora ficou muito confuso, porque eles falam a posição anormal dos braços do jogador, então praticamente o jogador tem que amputar os braços, porque você vê aquelas cenas ridículas de que o cara fica dentro da, 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 É verdade. dentro da área, praticamente procurando se livrar dos braços, porque senão o juiz vai marcar pênalti. Olha, nós estamos chegando ao fim dessa conversa. Essa questão fica para a nossa próxima conversa na semana que vem. Tá, e eu quero, inclusive, a semana que vem falar sobre o Redentores, que é o meu livro
um Ah, romance que eu escrevi sobre o sumiço do Cristo do Alto do Corcovado. E eu então, estou atrás de uma produtora para transformar esse livro num filme, pô, que é fantástico. ótimo. Então, vamos conversar sobre Semana isso que semana vem. que vem. Um abraço. Valeu. Tchau, Outro, tchau. querido. Tchau, Tá. tchau. Até semana.